Um estudo apresentado no 8º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, realizado em São Paulo, revela como o agro brasileiro é visto na Europa. Quem traz os detalhes desse estudo para a gente é o professor e sócio-diretor da Agência de Consultoria e Publicidade Biomarketing, o José Luiz Tejon. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao AgroMais mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Felipe. Prazer estar contigo aí no nosso AgroMais. Satisfação em recebê-lo novamente. Bom, conta pra gente primeiro, então, o intuito desse estudo, como é que ele foi conduzido? Ele foi conduzido por uma empresa europeia de análise de percepção, né? Realidade é aquilo que é percebido, tá certo? Então, é um trabalho feito sob uma amostra de 590 mil cidadãos, distribuidores, jornalistas, uma amostra grande sobre cidadãos europeus da Inglaterra, da França, da Alemanha e da República Tcheca. E o objetivo era saber, somos percebidos? Se somos, de que jeito? E aí, Felipe, vamos caindo na real. O Brasil é um gigante desconhecido. Quando você fala de competidor, você faz uma pesquisa em cima de competidores, né? Você vai encontrar ali, obviamente, interesses competitivos com relação à capacidade brasileira de produzir a ótimo custo, inclusive, e com sustentabilidade, como é o que nós fazemos. Então, aí você tem um viés mais agressivo, mais contundente. Mas quando você vai para a opinião pública, somos despercebidos. Somos um gigante que não é conhecido. O que o consumidor, o cidadão europeu deseja é exatamente aquilo que nós fazemos. Um alimento saudável, um alimento regenerativo, um alimento com baixo carbono, e é exatamente o que a gente faz aqui com o nosso plano ABC, com os nossos planos como ILPF, os nossos planos agroflorestais. O Brasil faz exatamente aquilo que o cidadão consumidor deseja. Agora, nós somos desconhecidos. A ausência de uma estratégia de comunicação brasileira faz com que... Eu posso dar um exemplo aqui de time de futebol? Eu sou santista, torço para o Santos, né? Participo da torcida jovem do Santos. Se eu for perguntar o que a Mancha Verde, o que a Fiel do Corinthians acha de mim, não vão gostar. Por mais que a gente possa entender que as torcidas organizadas têm que se reunir para o bem comum do futebol, etc, etc e tal, eu não vou ter opiniões maravilhosas, que eu sou espetacular. Então, quando nós aqui respondemos aos nossos detratores, aos nossos competidores adversários, nós estamos simplesmente aumentando aquele burburinho que ele deseja. E nós não temos uma estratégia de comunicação. Ou seja, Felipe, nós não falamos para o consumidor europeu, nós não falamos com o jornalista europeu, nós não conversamos com os distribuidores dos alimentos em toda a cadeia produtiva da Europa, falando daquilo que nós fazemos, como nós fazemos, e óbvio que uma estratégia de comunicação não é só dizer, não é só comunicar, não é só colocar fatos, não é só colocar a razão. Nós temos que conquistar fãs. O Brasil precisa conquistar defensores, fãs, e para isso a estratégia de comunicação tem que ser carinhosa, cuidadosa, carismática. Caso contrário, a gente não consegue o resultado, por maior que seja a racionalidade de fatos e de dados que possamos reunir. Então, meu caro Felipe, aqui ouvintes do AgroMais, nós somos um gigante despercebido. Fazemos o que o mercado deseja, mas não estamos dizendo que fazemos aquilo que o mercado deseja. Portanto, está na hora de uma estratégia coesa, conjunta, unificada, orquestrada de uma comunicação brasileira de longo prazo. Não esquecendo, é através do coração que a gente conquista a razão. Portanto, tem que ser muito bem pensada essa estratégia comunicativa, Felipe. Essa estratégia comunicativa passa um pouco ali por buscar diferenciais e sair um pouco desse foco em mercado de commodities, que o agro brasileiro parece ser muito focado. A gente Sim. Tem que buscar algum diferencial nesse sentido? Nós precisamos estimular ao máximo a presença de produtos brasileiros percebidos nas gôndolas, por exemplo, dos supermercados, nos restaurantes.
Eu dou aula na França todo ano, fevereiro fico lá, e sempre vou olhar ali as mercearias, os supermercados, os restaurantes, etc. Então, o que eu vejo, comecei a ver a presença já de frutas brasileiras, algumas frutas brasileiras ali presente, com cartazes dizendo que é do Brasil, etc. Mas muito pouco. Então, nós não temos percepção, presença em gôndola. Essa pesquisa, quando perguntamos produtos brasileiros, o que apareceu ainda é o café. O café ainda aparece como sendo um produto brasileiro percebido. E ele já tem anos, séculos, não é? Portanto, é alguma coisa que nós precisaríamos realizar. Na nossa estratégia de comunicação, nós precisamos levar sabor, saúde, os terroir brasileiros. E eu quero aqui parabenizar muito o trabalho que o Sebrae tem feito de indicação geográfica, denominação de origem, ou seja, precisamos mostrar produtos que cheguem aqui, né, no sabor, porque você pode produzir commodity, mas ninguém come commodity. As pessoas comem sabor, saúde, prazer. Então, está nos faltando também uma presença mais física de produtos originados no Brasil. E precisamos também, além do produto final, que chegue com maior percepção ao consumidor europeu, porque isso cria efetivamente um diferencial percebido, e essa luta pela percepção é a grande luta que nós temos que ter agora, neste século, também revelarmos como a originação brasileira é feita. A originação brasileira, ela tem uma origem extraordinária. No caso das cooperativas, mais de 1 milhão de famílias agrícolas. Ou seja, temos que mostrar para o mundo também o diferencial da nossa originação tropical, feita por famílias agrícolas e com um peso muito grande nos pequenos agricultores, porque este símbolo da família agrícola é um símbolo muito importante para conquistar lá os corações e chegar dos corações até as mentes e até o cérebro do nosso mercado. E eu diria aqui também, estamos numa casa de comunicação, é muito importante que a gente valorize e compreenda muito bem o papel dos jornalistas. Precisamos nos relacionar com jornalistas de uma maneira mais, eu diria, racional e também emocional, além dos próprios veículos de comunicação, porque os veículos de comunicação, mídias, com marcas como, por exemplo, nós aqui, nesse nosso canal, quando falamos alguma coisa, ele vem carregado de reputação, de credibilidade. Então, também no público de jornalistas e mídias, precisamos ali estabelecer um plano mais focado na arte da comunicação. Então, Felipe, nós fazemos aquilo que o mundo deseja. Nós não estamos conseguindo dizer aquilo que fazemos, que é exatamente o que o mundo deseja. E aí ficamos reverberando aqui detratores, né? Ou seja, Felipe, e olha, quando o pessoal fala aí, olha, vocês aí produzem, façam floresta, aqui a gente vai fazer alimento, esquece isso. Felipe, o mundo hoje tem 8 bilhões de seres humanos, 4 bilhões de pessoas passam necessidades, insegurança alimentar, uma boa parte desses 4 bilhões passam fome. O mundo vai para 10 bilhões de seres humanos, praticamente um grande crescimento populacional exatamente na faixa do cinturão tropical do planeta Terra, que é onde nós temos o conhecimento de fazer alimento, não só alimento, energia, meio ambiente, programas agroflorestais. Portanto, o Brasil significa um patrimônio para o planeta. O mundo vai para 6 bi. Entre 10, vai ter 6 bilhões de pessoas em situação precária, necessitando de desenvolvimento, dignidade, alimento, energia e mais do que isso até eu diria, necessitando até do conhecimento brasileiro que desenvolveu a arte de fazer uma revolução tropical, agroalimentar, agroenergética, agroambiental que o Brasil tem. Então, histórias essas de o Brasil fica fazendo lá florestinha, aqui a gente vai fazer alimento, essa história de alguém que está pensando no passado. O mundo segue, o mundo cresce e o mundo não vai tolerar um ser humano no planeta Terra sem a dignidade do alimento e da energia. Então, esquece o passado, vamos para o futuro, e no futuro o Brasil é um patrimônio da humanidade.
Muito bem, professor. A gente, se tivesse tempo, poderia discorrer ainda muito mais sobre esse estudo, né? Porque são várias conclusões, pelo que eu percebi. Mas eu queria agradecer, então, a sua participação por enquanto, trazendo aí os principais destaques desse estudo para a gente e desejar ao senhor uma ótima quarta-feira, um ótimo restinho de Obrigado, semana, viu? Felipe. E olha, uma conclusãozinha outra, bem rapidinha. Apesar de termos percepção que tem muito a ser feito, a percepção do agro brasileiro é superior à percepção da marca do país Brasil. Então, temos coisas a ver aí na condução dessas duas marcas lá para frente.